Olá, excelente tarde para você. O Consulta ao Doutor está no ar. Seja muito bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Hoje a nossa conversa, o nosso bate-papo é direto e reto com você, que faz parte dos 86% da população que possui uma farmacinha na sua casa. É o seu caso, meu caro? Você possui aquele kit de medicamentos que vira e mexe, você faz uso. Estou com uma dor de cabeça, estou com uma queimação no meu estômago. Enfim, se você é destas pessoas, fique atento porque o programa vai estar recheado de informação para você. Aqui nós não estamos falando, é claro, a respeito de um dia você recorrer a um remédio para tratar uma dor de cabeça que infelizmente te pegou ali desprevenido, mas sim o uso que a gente faz disso na nossa rotina. Os perigos da automedicação. Pois é, gente, o uso sem nenhum acompanhamento médico de diversos remédios pode causar na gente reações adversas, pode mascarar sintomas de doenças mais graves e, infelizmente, gente, essa questão constante pode, inclusive, levar à morte. O tema é de extrema importância. Por isso, se você lembrou de alguém que tem esse costume, que também possui a sua farmácia em casa, que precisa de informação a respeito deste tema, estamos ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Portanto, entra lá, já sabe o caminho. Compartilha o nosso link de transmissão com essa pessoa a quem o tema perigos da automedicação é de extrema importância. Fora isso, te convido, é claro, a você participar da sua consulta. Ela foi marcada para você. Encaminha para a gente o seu relato. Caso você não queira se expor, você não precisa. Só deixa muito claro para a nossa produção que você não quer ser identificado. Mas encaminha o seu relato, a sua dúvida pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E temos o quê, gente? A clássica enquete acontecendo neste exato momento na rede vizinha, no nosso Instagram, no @Consulta ao Doutor HitTV. Diretor João, coloca pra gente a enquete na tela. Olha lá, o que leva você a se automedicar? Sim, queremos a sua honestidade neste exato momento. Acesso rápido e facilidade ao medicamento, falta de tempo e recurso para ir ao médico, confiança em recomendações de amigos, de familiares ou uma mistura aí de todas as alternativas anteriores. Queremos, pessoal, apenas a sua verdade, combinado? E caso você ainda não seja nosso seguidor, afinal de contas mudamos o nosso Instagram recentemente, não deixe de ir lá e nos seguir, @Consulta ao Doutor HitTV, combinado? Bom, gente, para a gente entender então a respeito dos perigos da automedicação, vamos conhecer um pouquinho mais a respeito da nossa doutora, que está aqui presente e pronta para tirar todas as nossas dúvidas, Anelise Taleb, que é farmacêutica. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o perfil dela. Anelise Taleb atua na área há 25 anos. Escolheu a profissão inspirada por um ex-namorado, descobrindo na faculdade a sua paixão por ajudar as pessoas por meio dos medicamentos. Olha que interessante! Seu diferencial está na personalização dos tratamentos, no atendimento ético e também acolhedor. Um dos desafios diários que ela enfrenta é adequar as medicações e as suplementações à rotina e necessidades de cada cliente, de cada paciente. Anelise, seja muito bem-vinda no Consulta ao Doutor. Dani. Muito obrigada. Olá, pessoal. Achei muito bacana no seu relato, né, da gente conhecer um pouquinho mais a respeito do seu perfil, esse tratamento que ele precisa ser bastante direcionado ao paciente e também cuidadoso. Não é verdade? Ético. Ético, com empatia, né? Porque, assim, cada medicamento responde diferente para cada pessoa. Apesar dessa automedicação, a gente... é minha irmã, eu vou usar o mesmo produto porque esse funcionou para ela, vai funcionar para mim. Tanto em cremes como em medicações, a gente acha que vai funcionar. Mas não, cada pessoa é um universo completamente diferente do outro e merece essa atenção. Quando a gente consegue dar essa atenção, quando a gente consegue fazer com que a pessoa tenha um atendimento e o medicamento certo para ela, na dose certa, vai tudo bem. Porque uma grande questão que a gente acompanha no dia a dia, conversando com as pessoas, existe muito. Tô com uma dor de cabeça. Amiga, toma tal coisa, tenho aqui na minha bolsinha. Aí você vai, você toma, não lê a bula, enfim, não procura saber mais informações sobre quais reações adversas você pode estar se colocando em risco. Quem nunca, não é? Tomou um remedinho para dor de cabeça, um anti-inflamatório,
para uma dor de garganta. Eu preciso trabalhar, estou com uma dorzinha na garganta, ela está me incomodando, vou tomar um anti-inflamatório rapidinho, só para passar e eu conseguir dar conta do meu dia a dia. Pois é, a gente é desses, não é? A gente costuma fazer isso. Eu queria começar, doutora, falando sobre a diferença entre a automedicação responsável e o uso inadequado dos medicamentos. Para lembrar que a morte por uso inadequado de medicamentos concorre ali com um AVC, com um ataque cardíaco. É por isso que precisa do farmacêutico na ponta. É a última pessoa, o último doutor a te entregar a medicação que vai salvar sua vida, melhorar sua qualidade de vida ou pode te causar grandes problemas, né? E assim, a gente tem os dois lados. Tem o lado de que realmente você ter sua farmácia em casa, você poder ter acesso a um medicamento que vai te tirar a dor de garganta, vai te tirar aquela dorzinha chata de cabeça, né, que vai te dar mais ânimo, melhorar seu sono. Isso é qualidade de vida, até pela ONU. Ela fala que o acesso a essa medicação dos males menores, que a gente chama, isso é qualidade de vida. Então, ter a sua farmacinha não é tão ruim assim, contanto que você não tenha um problema cardíaco, de hipertensão, que você não tenha males maiores, né? São medicamentos onde você usa para doenças um pouco mais sérias. Nesse, a automedicação é muito perigosa e precisa de assistência. Né? Então, se você tiver pressão alta, você toma aquela medicação. Seu marido começou com pressão alta, ele tem que ir ao médico, ele não pode tomar a sua medicação. Não adianta ele querer pegar a sua prescrição médica e querer adaptar para ele, porque não é assim que funciona. Não é assim, pode dar arritmia, pode baixar ou aumentar a pressão demais. Então, isso tudo é muito perigoso. Então, essa farmacinha não, essa você é só sua, você não pode entregar para ninguém. E mais, você tem que usar na quantidade e tempo certo para o que o médico falou. Você não pode, assim, você está com um problema de azia, vai ao médico, começou a tomar omeprazol, nunca mais foi no médico, porque o omeprazol é maravilhoso, te tira aquela azia na hora e você passa o resto da sua vida tomando omeprazol. Esquecendo que o omeprazol, como ele vai alterar o pH do seu estômago, várias vitaminas não vão ser absorvidas. Então, ao longo dos anos, você vai ter uma hipovitaminose, né, importante, você vai se sentir cansado, sem memória, vai perder cabelo, tudo, vai perder músculo. E você nem imagina que é por causa do omeprazol que você está automedicando. Então, isso você tem que tomar muito cuidado. Essa questão de estender a receita ad eterno é bastante comum. A gente vai um dia no médico, recebe uma prescrição, entende que aquilo funcionou de alguma forma e aí você acaba adaptando aquilo ao seu dia a dia, como se você estivesse tomando uma vitamina. E não, você está fazendo uso de um remédio. Esse remédio em específico que você trouxe para a gente, existem várias outras classificações. Tem o omeprazol, o pantoprazol e todos eles têm a ver também com a forma que você deve ingeri-lo. Acho que o omeprazol precisa ser de manhãzinha, em jejum, o pantoprazol já não tem tantas limitações, mas enfim, sem essas informações que só um médico, um farmacêutico pode te trazer, você não consegue, correto? Correto. Então, muita atenção. Outra coisa, quando você vai ao médico, você está com pressão alta, você foi no cardiologista, mas você foi na nutróloga, né? Você foi na ginecologista e a ginecologista te deu uma medicação, a nutróloga te deu outra e você está no seu cardio que acha que você não está tomando essas medicações. Então, antes de você ir ao médico, passa do lado da sua cama, vê o que você tem ali que você usa de uso contínuo. Qualquer fitoterápico, a gente acha que é só medicamento que tem que falar para o médico. Não, até um whey protein você tem que falar para o médico que você está ingerindo. Isso é muito importante, você fale para todos os médicos que você está sendo atendida, porque assim ele vai entender e vai adaptar aquilo que ele está prescrevendo com o que você já tem, com o horário, né? Esqueceu, não foi na hora ali, você ficou nervoso. Na hora da farmácia também, esqueci de falar com o médico, vou falar com o farmacêutico. Eu tomo isso e o médico me prescreveu esse aqui.
O farmacêutico vai adaptar o horário, ou se aquilo for completamente incompatível, ele vai ligar para o médico e vai avisar o que aconteceu. Então, a diquinha é uma listinha, um dia antes de ir ao médico, vai fazer toda a diferença. Não confie na sua cabeça. Olha que dica bacana, gente, que a Annelise trouxe para o nosso consulta ao doutor, porque eu imagino que você que está nos assistindo deve ter pensado, nossa, preciso preparar uma bela lista antes. Tenha esse cuidado, porque é de extrema importância. Às vezes um remédio interfere no outro, na absorção, interfere em outras questões que muitas vezes a gente nem para pensar. O fulano me receitou, o outro, o cardiologista me receitou, você vai confiando. E não é que não deva confiar, mas os médicos eles precisam de todas essas informações que só a gente pode dar. Se a gente não falar, não contar, ele não tem como adivinhar, não é, doutora? Exatamente. A gente estava acompanhando no Redação HIT uma matéria que eles trouxeram a respeito do uso da nimesulida, que tem preocupado, é claro, muitos médicos, as nossas autoridades. A nimesulida, doutora, é um medicamento que parece que foi proibido em diversos países da Europa, foi proibido nos Estados Unidos e aqui no Brasil ele continua sendo vendido e sem prescrição médica. É um remédio de fácil acesso, remédio para tratar dores de garganta, enfim. Queria entender melhor quais são os usos desse medicamento e quais são as reações adversas que tanto têm preocupado autoridades de outros países a fim de evitar, é claro, o uso desse medicamento por lá. Então, a nimesulida, ela é um anti-inflamatório. Tá. Ela é, sim, segura. Ela é segura para as pessoas que não têm aqueles males maiores, né? Você tem uma dorzinha de garganta, uma dorzinha de cabeça que não está associada com uma pressão alta, que não vem o tempo inteiro, né? Teve uma concussão, está tudo certo usar a nimesulida. O que acontece é quando você tem você tem pressão alta, você tem insuficiência cardíaca, você toma digoxicina, algumas medicações um pouco mais fortes. A nimesulida, o que ela vai fazer? Ela vai aumentar essas enzimas hepáticas e ela pode tanto potencializar como aumentar essas medicações, alterando sua pressão, baixando ou aumentando. E ao longo do tempo, essas enzimas o tempo inteiro aceleradas, isso sim vai prejudicar muito seu fígado. A gente se achava, e é muito de conhecimento, que o paracetamol faz isso, mas não é só a nimesulida, são várias medicações. A Anvisa aqui no Brasil, ela é um órgão independente, ela não é um órgão que está ligado com a FDA ou com os órgãos da Europa. Então, cada um toma suas próprias decisões. Isso, e ela é um órgão vigilante. Tá. Ela não pode fazer nada antes do que aconteça algum caso, né? E assim, tanto farmácias como médicos, eles são obrigados a detectar qualquer intervenção. Alguém falou ou no hospital entrou um paciente com esse caso, tomou muita nimesulida e houve uma crise hepática, diretamente já apontado para a Anvisa. Isso ainda não aconteceu. Entendi. Então, ela não pode fazer nada antes do que aconteça, né? Ela não tem esse poder de se antecipar. Com certeza, tenho certeza absoluta que estão de olho, mas eles não podem fazer nada ainda. O que a gente pode fazer eu tenho algum problema a mais, né? Eu sou saudável ou eu tenho algum problema de coração, de pressão? Então, muito cuidado sim com a nimesulida e sempre perguntando para o seu médico e sempre perguntando para o farmacêutico. É obrigatório farmacêutico na farmácia e ele vai te proteger, ele vai te dizer, vai conversar com você, saber o que você toma e vai dizer se a nimesulida é sim segura ou não para você. E assim, com relação às pessoas que você estava comentando, com comorbidades, com essas doenças mais crônicas, é melhor que elas façam uso desse medicamento com um certo monitoramento, e aí eu te pergunto que monitoramento seria esse, ou é melhor partir para outras alternativas que possam vir a oferecer menos riscos? Ah, sim, com certeza, se você tem algum outro, com o histórico do que está acontecendo e que você tem outras comorbidades, com certeza vai trocar por outro anti-inflamatório não esteroidal, uma dipirona, né, um ibuprofeno, com certeza
por causa disso, e também antes já não se fazia tanto essa associação, com certeza eles vão parar de tomar e não vale a pena. Se você estiver fazendo uso, por favor, pare agora, consulte seu médico, seu farmacêutico. E eu queria entender quais são as reações adversas que quem faz uso desse tipo de medicamento pode vir a sentir que levante um alerta. Para quem está agora assistindo a gente, que já usou ou está usando esse medicamento e pode vir a associar esse nosso bate-papo com alguma sensação que ela tenha sentido e que ela não tinha parado para pensar que isso daí pode vir de um medicamento. Então, se você estiver tomando alguma medicação para pressão, né, alguma medicação anticoagulante, começou a tomar nimesulida e a medicação não está fazendo efeito, ou você sentiu que ela está forte demais, a vida inteira você tomou aquela dose e ela não está fazendo o mesmo efeito. E isso já é uma grande indicação que a nimesulida pode estar alterando aí os efeitos da medicação. Depois, você vai sentir um peso aqui na parte de cima do peito, do estômago. Mais tarde, você vai ter, os olhos vão começar a ficar um pouquinho amarelados, a palma da mão, até você ficar inteiramente amarelado. Mas espero que isso não aconteça, né? Então, no comecinho, quando você sentir que o medicamento já não está fazendo tanto efeito, o medicamento que a vida inteira você tomou, e você está fazendo uso da nimesulida, vale a pena você suspender, falar com seu médico, ou ir na farmácia do lado, você já tem um doutor ali para te organizar a vida, entender junto com você o que pode estar acontecendo. E te direcionar, olha, pode ser um efeito realmente adverso, pode ter a ver com uma reação e é importante que você troque, que você fale com o seu médico e obtenha, claro, esse caminho. E lembrar também que tem tantas as pessoas que não ligam para isso, como tem as pessoas que ligam. As pessoas que leem uma bula e acham que estão com essas doenças todas. Então é importante, você que é impressionado, né, que vá na drogaria ao lado, ali na farmacinha, e tire todas as suas dúvidas, né? Eu queria entrar exatamente nessa questão, doutora, porque a bula dos medicamentos estão ali por obrigação, por lei, por uma série de questões. Muitas pessoas ou nem leem, porque é um material um pouquinho grande, é que nem também aqueles manuais de instrução, correto, dos produtos eletrônicos que a gente compra, que muitas pessoas também negligenciam. Tem as pessoas, então, que leem e passam a sentir todos aqueles efeitos adversos, enfim. Quais são as orientações que a gente precisa trazer para as pessoas com relação a esse material que está à nossa disposição e a gente deve fazer uso, correto? Existem vários tipos de pessoas. Tem as pessoas considerando a sua personalidade. E grau de instrução também. Se você não tem um grau de instrução muito elevado ou médio, né, vamos dizer assim, você não terminou até o 2º grau. Você ler uma bula vai ser muito difícil para você. Então é importante que você tire todas as dúvidas com o médico e com o farmacêutico. O farmacêutico tem bastante tempo para ler a bula inteirinha com você e te explicar que às vezes aquela reação adversa vai ser muito difícil de acontecer e essa outra com certeza você vai ter, mas são reações um pouco mais leves, como um enjoozinho no começo do tratamento, né? Uma acnezinha, ou abre o apetite, ou diminui o apetite, tudo isso é bom que você tenha um acompanhamento. Para as pessoas um pouco mais instruídas, vale a pena ler a bula para você entender o que você está tomando. O acompanhamento do seu tratamento não é só do médico, de responsabilidade do médico. O tratamento é responsabilidade seu também. Então, você entender do que você está tomando, não confiar cegamente, porque às vezes o médico, por melhor que ele seja, se você der um direcionamento errado para ele, ele pode ter feito uma prescrição que não condiz tanto, porque na hora você confundiu. Então, é importante que você assuma o seu tratamento, leia a bula e, se você tiver alguma dúvida, fale com o farmacêutico ou com o médico que prescreveu. Isso é muito importante e isso engaja a pessoa. Ela entender exatamente qual é o mecanismo, o que pode acontecer, ela fica atenta a alguns efeitos adversos que são mais graves. Se a pessoa leu a bula, ela vai ficar atenta. Puxa,
vou suspender ou já vou ligar. Se ela não leu, vai passar batido aquilo. Ela né? nem vai perceber e pode vir a associar com outras condições que não uso daquele medicamento. Mas também é importante a gente deixar claro que para as pessoas mais sensíveis, elas podem, de fato, desencadear como um efeito placebo, não é, doutora? Olha, o efeito placebo ele é tão importante que ele está em todas as pesquisas médicas e tem, às vezes, alcance de mais de 20% das pessoas se curando ou tendo os efeitos adversos só de imaginar que estão tomando. Olha e às vezes só. elas estão tomando só uma cápsula de farinha e ela tem todos os efeitos e algumas se curam. Isso é muito curioso. Muito. Então é importante que você, e assim, se a pessoa está muito impressionada, acha que está tendo todos os sintomas, você conversar com alguém que entende daquele medicamento vai te fazer mais tranquila. E ela vai dizer, puxa, isso pode estar acontecendo, vamos acompanhar, amanhã você volta ou me liga, para a gente saber se isso se continuou, se não continuou. Aí isso dá uma tranquilidade e é onde a pessoa começa a melhorar e a ficar mais segura. Olha aqui o que a doutora está trazendo para o nosso bate-papo, que é o que eu falo aqui todos os dias, gente, a importância da informação. Informação muitas vezes salva vidas, não é? Com certeza, Isso com certeza. é um fato. Ainda falando sobre anti-inflamatórios, doutora, a gente tem um outro que ele é vendido à torta e à direita nas farmácias e que eles têm sim efeitos colaterais que são importantes a gente pontuar aqui, que são os corticoides. Queria entender de que forma que eles atuam no nosso organismo e o que eles podem trazer, é claro, tanto num uso de curto prazo quanto num uso de longo prazo, porque muitas pessoas fazem uso de corticoides por um período bastante extenso. E às vezes precisam disso, né? Então, existem as pessoas que precisam disso ao longo do tempo, vão passar por uma síndrome que a gente chama de Cushing, né? Que é a síndrome do corticoide. E tem as pessoas que vão tomar só um período, não precisa tomar para sempre. O que acontece é que esses anti-inflamatórios esteroidais, que são os corticoides, eles são muito eficientes e eles não têm aquele efeito colateral de azia. Então, eles são muito efetivos e para quem tem dor, para quem tem algum problema mais grave, isso dá um alívio muito grande. Então, não quer dizer que é um medicamento ruim, é um medicamento, na verdade, maravilhoso. Só que ao longo do tempo, ele tende a fazer você inchar, você retém líquido, dá estrias. Né? Dá estrias, deixa você desatento, deixa você com sono. Então, é importante sempre esse acompanhamento, porque o ruim dos corticoides é que você quer tomar para sempre, porque você não quer mais sentir dor. E às vezes tem pessoas que vão sentir dor o resto da vida, tem alguma condição. Eles têm um efeito bastante imediato. Bastante imediato. Então, é importante isso, é importante que você sempre saiba quando começa, quando termina, respeite a prescrição do seu médico. Essa síndrome que você trouxe pra gente, você pode falar Cushing. o nome de? Cushing. De Cushing. Cushing, síndrome de Cushing. Síndrome de Cushing. Queria que você trouxesse um pouquinho mais pra gente a respeito dos sintomas que uma pessoa que está vivendo essa síndrome venha sentir. Quase sempre ela vai começar a inchar. Começa a inchar nos pés e vai do corpo inteiro. O rosto fica redondinho e no final ainda, como você incha e a sua pele estica, também começam com estrias. E é bem característico essas estrias nessa síndrome. Que interessante, doutora. Além dessa questão da retenção de líquidos, do ganho de peso, das estrias que se formam no nosso corpo, o uso dos corticoides pode afetar o nosso sistema imunológico, certo? Certo. Ou seja, aquele efeito que a gente estava buscando de repente cessar uma dor de garganta, uma infecção, alguma coisa assim, infelizmente o tiro pode sair pela culatra. Além do sistema imunológico, pressão também pode alterar. Então, quando você mexe com o sistema imunológico, às vezes você compromete ele para o resto da vida, né? E por que ele gera essa questão imunológica na gente? Por que ele abaixa tanto o nosso sistema imunológico? Ele começa a competir e fazer com que algumas células imunológicas não sejam produzidas. Então, quando você não produz, porque assim, o corpo é perfeito, entrou algum agressor, a produção é muito rápida. Quando você tem o corticoide há muito tempo, elas podem deixar de ser produzidas. Entendi. E qual seria uma alternativa segura ao uso de corticoides? Temos alguma específica que a gente pode trazer de informação?
Às vezes um fitoterápico, às vezes alguma massagem. Se você tem dor crônica, você fortalecer a sua musculatura, né? Você diminuir sua alimentação, diminuir seu peso. Tudo isso vai fazer com que você tire um pouco desse corticoide, né? E lembrando também que esse tipo de medicamento não pode ser tirado da noite para o dia quando você faz uso por um período extenso, certo? Porque você fica literalmente viciado. Olha só, gente, que interessante isso. Então é importante que você procure o seu médico também para fazer o desmame. Exatamente. De quase todas as medicações você precisa de um desmame, se você usa cronicamente. De forma contínua, perfeito. Temos perguntinha da nossa audiência? Pergunta na tela, diretor. Vamos lá, a pergunta do Marcos aqui de São Paulo, capital. Marcos, antes de mais nada, seja muito bem-vindo à sua consulta. Olá, boa tarde, Dani doutora. Minha mãe tem 87 anos, teve fratura de fêmur. Eu costumo dar dipirona para ela quando ela sente dor, porém, ela tem pressão baixa. No caso dela, ela pode tomar de fato a dipirona? Vamos ajudar o Marcos, doutora? Sim, a dipirona pode baixar mais ainda a pressão dela. Quem tem insuficiência cardíaca, que também tem uma pressão baixa, não pode tomar dipirona. Então, é importante que você peça ao seu médico para alterar ou acompanhar, porque na dose certa, talvez a dipirona não baixe tanto a pressão da sua mãe. Se você já está tomando de forma crônica, se ela está tomando de forma crônica, isso quer dizer que ela está sendo acompanhada. Então é só você medir com frequência a pressão da sua mãe e sempre relatar para o seu médico o que está acontecendo, ou no postinho, né, vai relatando o que está acontecendo. Então é importante isso, é você tomar esse cuidado. Olhe bem, se está de forma crônica, isso quer dizer que ela já está adaptada com essa dose. Se você começou agora, é importante que você ou altere ou comece a acompanhar com o médico. E para você que está gostando aqui do nosso bate-papo, consulta ao doutor vai para um rápido intervalo e já voltamos para falar mais a respeito dos perigos da automedicação. Te espero! Olá, excelente tarde para você. Consulta ao doutor está de volta. Para quem chegou agora, neste exato momento, queria saber uma coisa, conte-me a sua verdade. Você é daqueles que tem uma farmacinha dentro de casa? Aquele kit de medicamentos que está ali ao seu alcance, assim que você sente uma dor de cabeça, uma dorzinha na garganta, que você vai lá, faz uso sem prescrição médica. Nós estamos aqui falando sobre os riscos da automedicação. Estamos falando também sobre uma medicação consciente, certo? Uma automedicação mais consciente, mas trazendo aqui a importância da gente entender por onde que devemos correr e quando é necessário que a gente tenha de fato uma orientação médica ou que seja de um farmacêutico da sua confiança. Lembrou de alguém a quem esse nosso tema é interessante? Nós estamos em transmissão ao vivo, gente, pelo site www.hittv.com.br. O caminho você já sabe, pega o seu celular, com apenas 2 cliques, você consegue encaminhar este nosso link para quem precisa obter a nossa informação, combinado? Fora isso, te convido a você fazer parte desta consulta, ela foi marcada para você. Portanto, gente, só temos agora o segundo bloco. Não deixa para mandar sua mensagem muito lá na frente, que aí as chances da gente conseguir trazer o seu relato para o nosso bate-papo é muito menor. Então aproveita, 0 operadora 11 3337 5886. Estamos aguardando pela sua dúvida, à sua disposição. E temos, gente, a nossa enquete também, seus minutos finais acontecendo lá no nosso Instagram, na Rede Vizinha, @consulta ao doutor HitTV. Diretor, coloca pra gente a enquete na tela. Queremos a sua verdade. O que leva você a se automedicar? Acesso rápido e facilidade ao medicamento que nós temos à disposição nas farmácias, falta de tempo e recurso para ir ao médico, afinal de contas, algumas consultas são bastante caras, confiança em recomendações de amigos, de familiares ou uma mistura, gente, de todas as alternativas anteriores. Entra lá e clica, gente, na alternativa que mais te representa, como eu disse, e estamos aguardando a sua verdade, combinado? E, gente, recebemos mensagem. Mensagem de quem? Do missionário R.R. Soares. Vamos ver o que ele tem a nos dizer.
Alô, amigos, aqui é o missionário R.R. Soares. Todos os dias eu escrevo uma mensagem especial que Deus põe no meu coração pro seu. É só você ir ao Spotify e ouvir. É grátis. Pode ter certeza que vai ser uma bênção na sua vida e que você seja aquela pessoa que Deus preparou que você fosse. Deus abençoe. Mensagem do dia do missionário R.R. Soares em áudio, diariamente no Spotify. Levando as bênçãos de Deus a todos. Olha que bacana, gente, à sua disposição, mensagens de coração para coração. Pois é, não perca a oportunidade de você receber as mensagens que edificam tanto o seu dia agora, que estão disponíveis no Spotify também. Combinado? Não deixa de aproveitar essa grande oportunidade do missionário R.R. Soares. E para você que chegou agora, gente, o bate-papo a respeito dos perigos da automedicação está acontecendo com a Annelise Taleb, que é farmacêutica. Annelise, aproveito para agradecer mais uma vez esse bate-papo, todo esse conhecimento que você está compartilhando junto com a gente. É um prazer, Dani. Bom, já falamos bastante sobre algumas classes de medicamentos, os seus riscos, as alternativas, a quem eles podem ser feitos, o uso deles pode ser feito e a quem é importante que você tenha um uso com mais cautela, que você esteja sendo monitorado de fato por um médico que vai estar te acompanhando. E agora eu queria falar sobre um tema que é também bastante delicado, doutora, que é o uso abusivo de determinados medicamentos, o risco de dependência com relação a analgésicos e também sedativos. Fala um pouquinho mais sobre isso pra gente. Analgésicos, você tem você tem bastante dependência emocional. Tá. Você consegue tirar esse medicamento com um pouco mais de facilidade. Você não quer, mas você consegue tirar. Agora, tem sedativos, ansiolíticos, antidepressivos, que se você tirar sem fazer um manejo para isso, você vai ter como uma síndrome de abstinência, como se você tivesse realmente drogado. Porque é uma droga, só que é uma droga lícita e uma droga que salva vidas, mas é uma droga. Então é importante que você não use ele por tempo indeterminado. É muito difícil mesmo você conseguir essas medicações sem receita. Mas ainda assim, algumas pessoas ainda conseguem dar um jeitinho. Lembre-se que você vai ficar dependente, sim, dependendo desse, se é um ansiolítico, um antidepressivo, essa medicação vai torná-lo dependente e você tem que fazer um manejo para tirar. Se você não fizer esse manejo, se você começar a usar de forma abusiva, você não vai se sentir bem a vida inteira. O seu corpo começa a se acostumar com aquela medicação. Os terminais nervosos, eles ficam anestesiados com essa medicação, né? É um jeito fácil de a gente mostrar como é que ocorre a dependência. E ele vai pedir mais, cada vez mais, para que você tenha aquela mesma sensação do começo. E você vai começar vezes que você tomar, assim como a droga mesmo. Assim como a droga, você vai começar a aumentar. E vai chegar um tempo em que, apesar de você se sentir bem, você vai estar esquecido, você vai estar apático, né? Você não vai mais interagir com as pessoas que você ama, no seu trabalho você vai ir muito mal. Então é importante isso, que sempre com acompanhamento médico, presta bem atenção, porque medicamento, a dose entre o que faz bem e o que faz mal é muito estreita. Entre um medicamento e um veneno, de fato, a diferença está na dose. Esse é um ditado popular que faz muito sentido, principalmente para o nosso bate-papo aqui, doutora. E nós temos um comportamento que é muito visto em nossos amigos e familiares, que é dessas pessoas que fazem uso, acreditam que já estão bem e aí param de usar, que é exatamente esse alerta que você trouxe aqui pra gente um pouquinho antes. Aí você para de usar por conta, não faz o processo correto de desmame e aí você passa a ter uma série de sensações, de efeitos colaterais por conta dessa retirada muito brusca, que muitas vezes é difícil, né, para o paciente se dar conta de que determinada reação diz respeito a uma atitude que ele está tomando por conta do que a alguma complicação que ele venha a ter, não é? Pacientes crônicos, pacientes com diabetes, com pressão alta, insuficiência cardíaca, eles são terríveis. Porque assim, às vezes a sua diabetes no começo você está se sentindo mal, depois você se sente bem e você
para de tomar a medicação e esquece, até esquece que você tem diabetes. Come doce demais. E controlei minha diabetes, está tudo certo, né? Exatamente. Já não estou me sentindo mal, então quer dizer que ela não existe. Mas ela é silenciosa, ela vai começar a comprometer os seus vasos sanguíneos, a sua circulação. Quando você parou de tomar aquela medicação e está levando uma vida normal, daqui a pouco abre uma ferida no seu pé que não cicatriza de jeito nenhum. E isso é porque você parou com a medicação e não continuou. Mesma coisa com a pressão alta é silenciosa. Também silenciosa. Então, e às vezes a pessoa esquece mesmo de tomar, o médico sempre vai dizer para você tomar a medicação e medir todo dia a sua pressão. Hoje é muito fácil de você conseguir uma maquininha ali na farmácia e ter ela em casa. E muita gente não faz, viu? E ainda assim, com toda essa facilidade, somos negligentes. No final pode te dar um AVC, né? E você ficar de cama, né? Perturbando toda a vida familiar, porque você não tomou o seu remedinho. Isso é um fato. Trazemos também esse alerta para você que está aí nos assistindo. Temos pergunta da nossa audiência. Diretor, pergunta na tela. Pergunta da Desirê de Vila Velha, Espírito Santo. Desirê, seja muito bem-vinda à sua consulta. Isso mesmo, faça uso dela. Boa tarde, tenho artrite reumatoide e estava tomando corticoide. Parei por não estar me sentindo bem. Qual a medicação que seria mais indicada para substituir e melhorar a dor, além de uma alimentação balanceada? É bacana que a Desirê já sabe que um dos caminhos mais considerados interessantes e inteligentes é a alimentação. Não é? Não é? Controle o seu peso, né? Não se exponha nem muito ao frio, nem muito ao calor. E assim, eu gosto muito de duas medicações que você vai falar para o seu médico, tá? Você parou, mas você volta lá e ele mesmo ia tirar seu corticoide. É só uma dose de ataque. Mas quase sempre o que funciona e o que eu tenho certeza que se você voltar para o seu médico, ele vai te dar, é o colágeno tipo 2. Apesar de a gente dizer, mas colágeno? O que o colágeno tipo 2 vai fazer com a gente? O colágeno tipo 2, ele bloqueia a cascata de inflamação. Olha, então, que interessante. aí, já na artrite, a artrite vai, como ela é autoimune, ela vai estar inflamando e meio que comendo essas articulações suas. Então, o colágeno tipo 2, já em 2 semanas, vai tirar essa sua dor e vai estancar, diminuir bastante essa deteriorização. Outra também é um fitoterápico chamado Boswellia, que também tira muito a dor com a mão. Então, volta lá, continua seu tratamento, que ele não vai deixar você o tempo inteiro com o seu corticoide, com a prednisolona, que eles usam bastante. Ele vai ter um segundo, um terceiro passo, confia nele. Pode ter certeza que são passos, são etapas desse seu tratamento. Por que ele começou com corticoide? Porque colágeno, fitoterápico, eles não têm uma resposta tão rápida. Então, ele precisa te estabilizar para depois ir para um medicamento onde você vai ficar o resto da sua vida. Então, como você mesma disse, foi uma dose de ataque e depois existem outras alternativas, mas é de extrema importância que você converse com o seu médico e que ele prescreva direto também, corretamente, esses suplementos, porque mesmo os suplementos precisam dessa vistoria, não é, doutora? A gente acha que pelo fato de a gente tomar coisas que sejam mais naturais, enfim, a gente não corre riscos e corre sim, é aquela tal história da dosagem que pode vir a ser um veneno e não um remédio, não é? Não é porque é natural que é fitoterápico que não tem efeito colateral, tem efeitos colaterais gravíssimos. Já vi muita gente começando a tomar cápsulas de chá verde e tendo grandes problemas no fígado, hepatotoxicidade, igual a nimesulida, igual paracetamol. Para você ver como é perigoso. Também, às vezes você está tomando ginseng porque você quer ter mais disposição, é um fitoterápico super seguro que vai dar um up na sua vida, e você vai ao médico e ele te passa um anticoagulante, uma varfarina.
ele altera completamente o mecanismo do anticoagulante. Ou você está tomando ginkgo biloba e não avisa seu médico e ele te dá um anticoagulante. Vai potencializar, pode te dar um sangramento danado e você vai parar no hospital porque você esqueceu de dizer que está tomando um ginkgo biloba e você começou com um anticoagulante. E tem vários, não é só esse, é infinito. Quase sempre o fitoterápico vai ter alguma incompatibilidade com alguma medicação. Por isso que as interações medicamentosas, ainda que sejam com fitoterápicos, precisam ser avaliadas com calma. Desirê, muito obrigada pela sua participação. Tá vendo como a sua dúvida enriqueceu demais o nosso bate-papo? Muito obrigada por participar. Dando continuidade, então, aqui na nossa conversa, voltando a falar sobre a questão da dependência, né, de remédios que causam essa dependência, a gente encontra muitos relatos com relação a medicamentos utilizados para tratar insônia. Inclusive, tem um muito famoso que teve uma repercussão muito grande de pessoas que disseram, né, que confirmaram tomar 300 comprimidos por dia desse medicamento, que é o Zolpidem, e que os efeitos colaterais são devastadores, tanto para o paciente quanto para o bolso, não é, doutora? E são efeitos hipnóticos. Isso acontece muito, é muito registrado no hospital, onde os médicos, os enfermeiros, eles já passam altas dosagens, para a pessoa realmente dormir bastante, isso ajuda na recuperação. E você tem um grande índice de pessoas levantando, arrancando o acesso, querendo ir embora, brigando, falando que não deve para o acompanhante. Só que a gente esquece que em casa também, às vezes você está tomando o Zolpidem há muito tempo e acontece o que a gente falou. Já seus terminais nervosos já estão acostumados e você, por conta própria, dobra ou aumenta um pouquinho a dose e a dose certa para dar hipnose. E quando você está em hipnose, você não tem um freio. Você não se enxerga como tendo limites. Então, acontece o que você estava me falando antes, né? Compra o que não deve. Pessoas que compraram passagens aéreas, viagens para pessoa e para acompanhante, sendo que ela nem acompanhante tinha. Enfim, acontecem umas coisas que a gente fica curioso, né? Que a gente pensa assim, nossa, mas como que a pessoa chega nesse estágio? E é uma droga. E quase sempre porque você deu aquela aumentadinha por conta própria. Por conta própria. E esse era um medicamento, não é, doutora, que até pouco tempo atrás ele era vendido sem nenhuma restrição, correto? Não, ele tem bastante restrição. Agora tem. Tem bastante restrição, precisa de receita própria para ele, mas assim, o que acontece? É um remédio muito eficaz e o médico prescreve para sempre, porque às vezes a sua insônia não tem cura, e é aí que mora o perigo. Pois é. E por falar em remédios que são prescritos, que têm prescrição médica, que só são vendidos dessa forma, mas que também oferecem riscos à nossa saúde, são os antibióticos, principalmente por aquela questão das pessoas às vezes se considerarem curadas antes do tempo e aí elas acabam tendo uma recaída e precisando de remédios ainda mais fortes. Queria entender um pouco esse universo dos antibióticos, de que forma que eles atuam, quais são as reações adversas e os grandes problemas acometidos por nós pacientes, as negligências que nós fazemos. Porque o antibiótico é muito eficaz, quase sempre o médico ele vai fazer uma pesquisa para saber qual é o antibiótico que você não tem resistência e é adequado para aquela bactéria. Quase sempre ele vai fazer uma pesquisa antes para saber dessa bactéria. E como os antibióticos eles trabalham? Quase sempre eles vão lesar ou a reprodução da bactéria ou eles vão lesar a parede da bactéria. Só que a bactéria não vai ficar só assim. Ela vê ao lado morrendo, ela foi lesada. O que eles fazem? Eles têm comunicação. Ao longo do tempo, ela vai construindo na própria parede dela ou na replicação dela alternativas para esse antibiótico. É assim que funciona a resistência, né? De um modo assim, muito simples de falar. Mas está dando super para entender, doutora. E daí o que acontece? Ela vai a partir daquele modo diferente de se reproduzir ou de se defender a parede dela,
para sempre aquelas bactérias vão ter aquele recadinho. Então, ela vai ser resistente àquele antibiótico. Só que isso é demorado. Se você começa do começo ao fim e mata a bactéria, vai até o fim direitinho, você faz o tratamento, não dá tempo daquela colônia falar para o restante ou sobrar uma que vai se replicar com a resistência. Então é importante que você comece e vá até o final. Mesmo que você já tenha melhorado. Mesmo que você não tenha. Ou assim, você não continue. Né? Porque você pode ter matado todas aquelas bactérias, mas tem alguma outra que não é aquela lá que está naquele tratamento e aquela você vai parar antes, daí você vai ter essa resistência. Então é importante que tenha também começo, fim e que seja o fim mesmo, não ultrapasse isso, que além de você causar uma resistência em outra bactéria que talvez você tenha, você também pode lesar seus rins, lesar seus ouvidos. Tem muitos antibióticos que causam surdez, que lesam rins com muita facilidade. É importante ficar atento e sempre em contato, gente, com o seu médico, aquele que prescreveu, nada melhor do que ele para te trazer essa orientação. Vamos conferir, pessoal, o resultado da nossa enquete? Resultado na tela. O que leva você a se automedicar? Pedimos a sua verdade, não foi? Então, a alternativa vencedora com 60% dos votos. E eu imaginei que fosse dar essa mesma alternativa, que é uma mistura de todas as anteriores. Acesso rápido e facilidade, falta de tempo e também de dinheiro para ficar pagando consultas, não é, doutor? E a confiança em recomendações de amigos e familiares. Queria que você comentasse o resultado da nossa enquete. Diz muito a respeito do nosso perfil de seguidores e de muita gente. E é a realidade, né? É a realidade. É isso mesmo, assim. A gente não tem tanto acesso assim às consultas, elas são caras, mas lembrar que no Brasil nós temos os postinhos, que isso é importante, lembrar que não é em qualquer país que a gente tem isso, apesar de estar cheio, eles estão lá. Né? Então, tem os farmacêuticos nas farmácias. Temos várias alternativas para a gente se cuidar. Não deu certo, sentiu que está errado, corre lá na farmácia de confiança, que tem uma em cada esquina hoje aqui no Brasil, né? Lá tem um doutor te esperando para você não correr esse risco. Para te trazer orientações. Doutora, temos uma pergunta e eu não queria encerrar esse programa sem trazê-la e pouco tempo. Vamos lá? Vamos. Esse desafio? Pergunta na tela, diretor. Pergunta do Elias de São Luís. Elias, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Dani e doutora. Tomo muita naratriptana e dipirona 1 grama para enxaqueca. Tenho cálculo renal e ainda farei cirurgia. Tem problema tomar essas medicações? Obrigada e Deus nos abençoe. Tem sim, gente. Principalmente a dipirona ali, que pode aumentar ou mover os seus cálculos, porque ela vai dar uma relaxada nos vasos sanguíneos e também um pouquinho nos rins, pode mover e acelerar essa sua ida para o hospital. Então tem sim. Então, tome cuidado, recalcule essa rota, Elias. Vá ao médico, porque você corre o risco dessas pedrinhas aí, desses cálculos renais também, você acelerar a ida para o hospital correndo. Doutora, eu gostaria demais de agradecer sua participação aqui com a gente. Foi muito bacana, muito enriquecedora a nossa conversa. Foi um prazer. Para você que nos acompanha, espero que você também tenha gostado do nosso bate-papo, assim como eu. E aproveita, é claro, para deixar os contatos da doutora Annelise Taleb, farmacêutica, Instagram à sua disposição. Tave Farma, com PH, ou o dela mesmo, Annelise Taleb. Muito obrigada mais uma vez, doutora. E temos uns minutinhos aqui para o nosso momento de reflexão, gente. Você também já teve a sensação de que no picadeiro do circo da vida, às vezes os problemas, eles acabam maquiando o nosso rosto, mascarando a nossa verdadeira essência? Pois eu estou aqui, gente, para dizer que às vezes a gente faz isso acreditando que a gente está fazendo o melhor para a gente, de fato, para a nossa sobrevivência. Mas é importante a gente enfrentar os desafios de frente, gente, encará-los de frente, tirar nossas máscaras e reconhecer, é claro, a nossa força interior. Que a cada dia a gente consiga criar uma versão melhor de nós mesmos. Vamos fazer esse nosso combinado hoje? Muito obrigada pela sua companhia. Voltamos a nos encontrar amanhã nesse mesmo horário, 16 horas. Até amanhã.